Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e os alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeiras de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinhateiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou o braseiro e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata, as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levada presa para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa,
a saber, Ismael, filho de Netanias, e a Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e o feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhes falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhes mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhes foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Amém? Assim concluímos o livro de 2 Reis. Que Deus te abençoe. Forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom Adonai.